Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula de teoria de conjuntos. Hoje a gente vai estudar duas propriedades muito interessantes, que são o número de elementos de um conjunto total, de seus subconjuntos que apresenta dentro dele, e o conjunto das partes. Então, bora lá? Então, o que acontece, né? O que é o conjunto das partes? Se A é um conjunto qualquer, a gente vai chamar de conjunto das partes de A todos os subconjuntos possíveis que existem no A. E para a gente mostrar quantas partes, quantos subconjuntos estão dentro desse conjunto, a gente chama P de A conjunto das partes de A. Então, a gente pode concluir que o conjunto das partes são todas as possibilidades de subconjuntos de um conjunto qualquer. Então olha aqui o exemplo comigo, porque a gente sempre entende melhor quando a gente tem um exemplo. Vamos lá. A gente tem um conjunto 1, 2 e 3. E aí eu te pergunto, quais são os subconjuntos que a gente consegue formar aqui? Então, o primeiro subconjunto é o conjunto vazio, lembra? O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. A gente pode pegar o subconjunto 1, 2 e 3. A gente pode pegar o subconjunto 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E o subconjunto que é todo ele mesmo. Lembra que um conjunto ele é subconjunto dele mesmo. Então assim, o conjunto das partes de A vai ser o quê? Vazio, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 e 1, 2, 3. Tá bom? Vamos praticar aqui mais um pouco? Vamos olhar. E como é que a gente conta, o número de subconjuntos? Como é que a gente sabe, Que é uma das formas da gente ter uma ideia se a gente está fazendo certo ou não. Então olha aqui comigo. O exemplo que a gente acabou de ver, a gente viu que o subconjunto, o conjunto das partes de A, o conjunto que a gente já viu aqui das partes de A, ele tem exatamente 8 subconjuntos, O vazio, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, sendo um total de 8. Com isso, pessoal, a gente consegue definir o seguinte, Existe uma fórmula que já nos dá quantos subconjuntos, quantos elementos o conjunto das partes vai ter, quantos subconjuntos um conjunto tem. Essa fórmula é 2 elevado na n. Então, onde n é o número de elementos do conjunto original. Nesse exemplo aqui, nosso n é 3, porque o nosso conjunto original tem 3 elementos. 2 elevado na 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, a gente consegue definir o conjunto das partes como sendo 2 elevado na n. Então, olha aqui comigo, o nosso exemplo anterior. A gente poderia ter feito todo o conjunto das partes e contado um por um, ou se a pergunta que fosse feita para nós chegasse da seguinte maneira: quantos elementos o conjunto das partes possui? Quantos são os subconjuntos do conjunto A? É a mesma coisa. Então a gente vai fazer o que? P de A é igual a 2 na n. O nosso n aqui nesse caso é 3, porque os 3 elementos de A. 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E se a gente fizer todas as possibilidades de subconjuntos, realmente a gente vê que são 8 subconjuntos. Olha aqui, vamos olhar outro exemplo. Olha aqui para mim. Dado o conjunto B, ele é composto somente pelo 1 e pelo 2. E ele quer saber qual é o seu conjunto das partes e quantos elementos tem. Então, a primeira coisa, vamos ver quantos elementos tem. O nosso n aqui, no caso, ele é 2, porque eu tenho 2 conjuntos. Então, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o conjunto das partes vai ser o quê? O vazio, que ele está sempre lá, o 1 sozinho, o 2 sozinho e o 1 e 2. Totalizando 4, que bate com a resposta que a gente encontrou. Tá bom? Então, vamos fazer estes exemplos aqui. Se caso tu quiser tentar, faz aí, dá pausa no vídeo, pega um café, um chá, um chimarrão, um refri, uma água, um suco e tenta.
Caso tu não consiga, só segue vendo o vídeo que eu vou resolver contigo. Então vamos lá. O exercício, né, o exemplo, pede para nós o quê? Determine os subconjuntos dos conjuntos que seguem e o número de elementos dos conjuntos. Então, vamos resolver aqui. No primeiro ali, ó, o nosso conjunto A, ele é composto por A, B e C. Vamos ver qual é o número de elementos. Lembra? Para saber o número de elementos, a gente vai ver quais são as partes de A. As partes de A elevado a 2 na N. Nesse nosso caso, o nosso N, vamos botar aqui, N é igual a 3. Por quê? Porque eu tenho 3 elementos. Então, 2 na 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 8. Então, eu tenho 8 subconjuntos. Vamos escrever esses 8 subconjuntos? Vamos lá. O P de A vai ser o quê? Lembra? O vazio sempre. A gente vai ter o A sozinho. A gente vai ter o B. E a gente vai ter o C. A gente também vai ter o AB, o AC, opa, deixa eu fazer direitinho aqui, o AC, e também a gente vai ter o ABC. Então, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Faltou um. Ah, claro, eu esqueci. Desculpem, faltou o BC. E o BC. E aí, agora sim. A, B, C. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos os 8 subconjuntos do item 1. Eu vou apagar aqui o item 1 para a gente poder fazer o item 2. Vamos lá. O item 2 é o seguinte. A gente tem B é igual a 3, 4 e 5. Então daqui a gente tira que o nosso N é igual a 3. Então vamos fazer aqui. O conjunto das partes ele vai ter 2 elevado na 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que a gente acabou de ver, que é 8. Então, quem são os subconjuntos de A? Quem são os elementos dos conjuntos do conjunto das partes? O vazio, o 3, o 4. Vocês estão vendo que eu não sou bom em fazer chaves, né? Mas tudo bem, está sendo entendido, isso é importante. O 3, 4... o 3, 5, o 4, 5 e o 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos aqui mais um, né? Vemos todos os conjuntos que estavam presentes. No item 3, a gente tem ali ó, o conjunto C, ele é igual. Eu vou botar só as siglas, tá? Brasil, Japão e Canadá. Então, o que a gente tem? Conjunto das partes, quantos elementos tem? Nesse caso aqui, o nosso N é 3 também. Por quê? Eu tenho 1, 2 e 3. Então, 2 na 3, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E quem são os subconjuntos do conjunto C? Né? Então vai ser o que? Vazio, o BR, JB, CA, BR e JP, BR e CA, JP e CA
E o último, e não menos importante, os três juntos, né? BR, JP e CA. Então, com isso, a gente conseguiu encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? E para finalizar, a gente tem o T, que é o conjunto das estações do ano. Então, a gente vai ter o que? Eu vou botar de novo as siglas para ficar mais fácil de trabalhar. Então, primavera, verão, outono e inverno. Eu tenho meu N nesse caso aqui é igual a 4, porque eu tenho 4 componentes dentro do meu conjunto. Deixa eu melhorar esse 4 aqui para vocês. Então, o que acontece? O conjunto das partes de A vai ser 2 na 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Agora, o nosso conjunto das partes vai ser um pouco maior. Vai ser o que? Vazio, primavera, verão. Opa, deixa eu botar aqui porque eles são conjuntos, né? Então, primavera, verão, outono, inverno. Agora a gente vai começar a trabalhar com as outras combinações. Primavera, verão. Parece que a gente está falando de estação de roupas, né? Primavera, outono. Primavera, inverno. Certo? Mas tem mais. A gente tem o que? Verão, outono, verão, inverno. Inverno, certo? Vou botar aqui embaixo a continuação e daí a gente fecha as chaves depois. Então, verão e inverno. A gente também tem outono, inverno. E, além disso, a gente tem a junção de todos. Primavera, verão, outono e inverno. Então, no total deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu te pergunto, o que está faltando ainda nesses subconjuntos? A gente viu primavera, verão, primavera, outono, primavera, inverno. Verão, outono, verão, inverno. Outono, inverno. E a gente também viu todos os 4 conjuntos juntos, que daí formam mais um subconjunto. O que faltou aqui foi a gente incluir 3 estações do ano juntas, né? Então, aqui a gente botou 4. O que vai faltar aqui vai ser primavera, verão. É que eu vou fazer de forma mais organizada e aí eu já volto aqui com a tabelinha pronta para vocês, tá bom? Então aqui, pessoal, agora sim, nós temos os conjuntos das partes. A gente sabe que tem 16 partes. E o que acontece? Quem são essas 16? O vazio, primavera, verão sozinho, outono sozinho e inverno sozinho. Primavera, verão, primavera, outono, primavera, inverno. Verão, outono, verão, inverno, outono, inverno. Aí nós também temos os subconjuntos com 3 partes, que é
primavera, verão, outono, primavera, verão, inverno, primavera, outono, inverno, verão, outono e inverno. E por fim, o subconjunto contendo todas as estações. Caso tu não tenha conseguido, uma dica que eu posso te dizer: troca as estações do ano pelo número 1, 2, 3 e 4. Tu vai conseguir enxergar talvez um pouco melhor. Então, qualquer dúvida que tu tiver, pode deixar aqui nos comentários. Se não, no fórum de dúvidas aqui do Moodle. Nos vemos na próxima aula. Tchau!